Já vai, já vai, já vai. Bom dia! Hoje são 20 de fevereiro de 2020, quinta-feira, Brasília, Distrito Federal. Mais um vídeo sobre religião. Religião, pura ilusão, pura fantasia, pura superstição. Acabei de terminar hoje uma série com 11 vídeos sobre este livro aqui evangélico. Porque Deus permite o sofrimento e o mal. Analisei aqui neste livro as 3 primeiras sessões, sessão 1, 2 e 3. O Edson Martins é um internauta que acompanha meu canal no YouTube há 8 anos. E ele regularmente, dia a dia, ele comenta em meus vídeos. O Edson Martins é um cérebro privilegiado, um homem inteligentíssimo, ele é ateu. A esposa dele é umbandista, ela é uma pessoa religiosa, ele é ateu. Pois bem, em meu vídeo gravado agora, no dia 17 deste mês, fevereiro, hoje são 20, há 3 dias, eu fiz um vídeo com o título Por que Deus não destrói o mal? Eis a pergunta. Por que Deus não destrói o mal? O Deus hebreu da Bíblia. E esse aqui foi mais um vídeo sobre o livro que aí está, dos evangélicos John Ankerberg e o Dylan Burroughs. Muito bem, naquele vídeo, veja bem o que escreve o Edson Martins. Abre aspas. Eustáquio, o paradoxo de Epicuro é uma sinuca de bico. Só mesmo um idiota tentará arrumar argumentos para refutá-lo. O que esse escritor tentou embutir foi o livre-arbítrio, outra paranoia cristã. Fecha aspas. Pois bem, o Edson Martins aqui, referindo-se aos dizeres dos 2 cristãos evangélicos neste livro aqui, porque Deus permite o sofrimento e o mal, o Edson Martins diz que esses escritores evangélicos tentaram embutir aqui para o sofrimento e o mal o chamado livre-arbítrio. E diz o Edson Martins que o livre-arbítrio é outra paranoia cristã, é outra loucura cristã. E é mesmo, ele tem razão, o Edson Martins. E ele diz aqui que o paradoxo de Epicuro é uma sinuca de bico, e é mesmo. Não vou repetir aqui o paradoxo de Epicuro. Veja lá nos vídeos, desse mesmo vídeo aqui eu falei sobre o paradoxo de Epicuro, então veja lá. Mas vou aqui me dedicar a esse vídeo para mostrar que o livre-arbítrio é outra paranoia do cristianismo. Como diz aqui o Edson Martins, e vou explicar isso aqui para que você entenda o que é livre-arbítrio. Os cristãos dizem, e a gente vê isso aí em vários livros, estou mostrando aqui, eu tenho em meu canal, fiz várias séries sobre vários livros religiosos. Procure lá que você encontra. Muito bem. Então, os cristãos dizem que o Deus hebreu respeita o livre-arbítrio. Vou repetir. Os cristãos dizem que o Deus hebreu respeita o livre-arbítrio. E isso não é verdade. E os próprios cristãos, em outras situações, dizem inconscientemente, sem saberem, que o Deus hebreu não respeita o livre-arbítrio. A própria Bíblia, os casos que estão na Bíblia, de Gênesis ao Apocalipse, o Deus hebreu não respeita o livre-arbítrio. Então eu vou explicar a você o que é livre-arbítrio. O livre-arbítrio é um instituto que diz o seguinte: o homem
o homem tem o poder de escolher. O homem tem a capacidade de escolha diante de certos comportamentos. O homem tem essa livre escolha. Eu, Eustáquio, sou um homem que tenho o livre-arbítrio. Eu sou um homem mentalmente sadio. Eu sei discernir, eu sei separar o que é errado dentro de minha cultura e o que é certo. Homicídio, matar a alguém, isso é homicídio. Eu sei que isso é errado. Matar a alguém é um erro. Tanto é que é um crime aqui no Brasil. Código Penal, artigo 121. Matar a alguém. Isso é crime. É uma prática ilícita. Eu tenho consciência disso. Então, se eu resolvo matar o meu vizinho e mato, eu ali agi com essa capacidade de escolha. Eu tinha a escolha. Eu poderia não matar meu amigo, ou poderia matar meu amigo. Então, eu escolhi matar meu amigo. Então, essa liberdade que eu tenho de escolha entre uma coisa e outra, isso é o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio, ele é utilizado na responsabilidade penal que nós temos aqui no Brasil. Para que uma pessoa seja considerada criminosa, exige-se o livre-arbítrio, que aquela pessoa tenha tido a escolha entre uma coisa e outra. Entendeu? Então, o livre-arbítrio é a capacidade que uma pessoa tem de escolher fazer uma coisa ou deixar de fazer uma coisa. É essa capacidade. É esse discernimento, entendeu? Então, uma pessoa mentalmente sadia, ela tem o livre-arbítrio. E ele é exigido pela lei, pela responsabilidade penal, entendeu? Uma pessoa maluca, um doido, ele não tem o livre-arbítrio. O doido, uma pessoa completamente maluca, ela não sabe o que faz. Ela não sabe discernir o que é bem e o que é mal. Se um doido mata uma pessoa, esse doido aí, ele vai ser recolhido a um estabelecimento prisional e ali ele será tratado. Então, um doido, na pura acepção da palavra, um doido matando o outro, ele não é taxado de criminoso pela lei. Ele não vai sofrer uma punição pela lei. Ele vai sofrer ali uma medida de segurança. Ele é recolhido para tratamento ali psiquiátrico. Diferentemente de uma pessoa sadia. Se eu mato alguém, aí eu sou preso e condenado. O doido não. Ele vai ser recolhido e ele vai ser tratado. Eu não, porque eu sou uma pessoa normal. O maluco não é. Então, o maluco, ele não age com o livre-arbítrio, o doido. Ele não consegue discernir o que é bem e o que é mal. Entendeu? Então, o livre-arbítrio é a escolha. Então, os cristãos dizem, a gente vê isso em livros religiosos, que só levam as pessoas ao erro. Os cristãos dizem que o Deus hebreu não pode interferir no livre-arbítrio do ser humano. Só que esses mesmos cristãos, em várias situações, dizem que o Deus hebreu se intromete no livre-arbítrio. Por exemplo, quando um cristão escapa de um homicídio, ele diz que foi Deus que o salvou. Então veja aí, quando um cristão escapa de um homicídio, ele diz que foi Deus que o salvou. Viu aí? Ele está dizendo que Deus interveio, Deus veio para interferir no livre-arbítrio do criminoso. Então, na ação do criminoso. O criminoso não conseguiu matar um cristão porque o cristão disse que foi Deus que o salvou. Viu aí? O cristão está dizendo aí que Deus interfere no livre-arbítrio. Mas nesses livros aí, os cristãos perdem a cabeça e dizem que o Deus hebreu respeita o livre-arbítrio. Ele não se mete no livre-arbítrio. Viu aí? Viu aí como
os religiosos, eles caem na contradição direto? Muito bem, mas vamos aqui. O Edson Martins diz que essa propaganda cristã de que o Deus hebreu respeita o livre-arbítrio, ele diz aqui, o Edson Martins, com toda certeza, que é mais uma paranoia cristã. E é mesmo. Os cristãos dizem que Deus não interfere no livre-arbítrio e que o sofrimento e o mal também são causados aí pelo livre-arbítrio. Tudo conversa fiada, que a gente pode esclarecer aqui agora. Quer ver um exemplo? Quando uma criança está no útero da mãe, a mãe pega o ônibus, e a mãe, ao descer ali pelas escadas do ônibus, o motorista aperta lá a embreagem, né? O acelerador, melhor dizendo. Aí o ônibus entra em movimento. Aquela mulher grávida cai, leva uma queda. A criança que está no útero dela é completamente inocente, não sabe o que faz e não faz nada. É um feto, está ali a criança. A mulher está quase para parir e aquela criança morre. Ela perde a criança morreu dentro do útero da mãe. Não houve livre-arbítrio ali. A criança morreu. Então houve um mal ali na criança. O mal existe, a criança morreu. Mas não existe o livre-arbítrio. Não se fala em livre-arbítrio aí. Outra situação. Um cidadão está tomando banho numa cachoeira, e ali escorrega numa pedra. Não houve livre-arbítrio aí. O cidadão aí escorregou numa pedra, não houve livre-arbítrio aí. Ele morreu, houve um mal, ele perdeu a vida, os familiares perderam um ente querido. Isso é um sofrimento para a família e é um mal para a vítima. O homem perdeu a vida, caiu de uma cachoeira. Isso não é livre-arbítrio, mas o mal existe, aí está, e o sofrimento existe para a família. Viu como livre-arbítrio, mal, sofrimento e intervenção dos deuses, tudo isso é bobagem? Entendeu? Outra coisa aqui, quando acontece um terremoto, em qualquer lugar por aí, um terremoto destruidor, como ocorre no Haiti, por exemplo, ocorrem terremotos lá no Haiti, terremotos na Itália, muitas pessoas morrem ali por causa do terremoto. O terremoto não é um ser humano. O terremoto não tem juízo. O terremoto, ele não sabe o que é do bem e o que é do mal. Simplesmente ocorre o terremoto. E pessoas morrem, olha o mal aí. E pessoas ficam também paralíticas, sofrendo. Olha o sofrimento aí. E não houve livre-arbítrio. Aquelas pessoas morreram em decorrência de um evento natural, o terremoto. Então você vê que o terremoto, não existe livre-arbítrio para terremoto. Livre-arbítrio é só para o homem. Então o terremoto acontece, morrem várias pessoas, outras ficam paralíticas, escapam. Então você vê aí o mal e o sofrimento, mas não vê nada de livre-arbítrio. Viu aí como o livre-arbítrio não está ligado a sofrimento e mal, e também a não intervenção dos deuses? Então Deus algum existe na verdade. Deus algum existe? Deus algum interfere em alguma coisa. Então os cristãos, eles não conseguem, eles só falam, só entram em contradição e nada mais. Um exemplo aqui, o Holocausto na Segunda Guerra Mundial na Alemanha, com Adolfo Hitler. Adolfo Hitler mandou matar milhões de pessoas. Mandou matar, por exemplo, 6 milhões de judeus. Judeus aí, o povo da Bíblia hebraica, o povo judeu. E também da Bíblia cristã, porque o Novo Testamento é uma sociedade judaica, de judeus. Jesus, das lendas bíblicas, era judeu. O Novo Testamento é um livro dos cristãos, mas dentro de uma sociedade judaica. E o Velho Testamento, que não é velho para os judeus, é um livro puro dos judeus. Então você vê que o povo da Bíblia, 6 milhões de judeus, foram barbarizados
durante a Segunda Guerra Mundial por Adolf Hitler, morrendo em câmaras de gás, fuzilamento, levando uma vida dia a dia miserável, sem alimentação, sem nada, até morrer também à míngua. Então você vê ali que o Adolf Hitler mandou matar 6 milhões de judeus, o povo da Bíblia. Ali é livre-arbítrio. O Adolf Hitler usou o livre-arbítrio. Ele tinha o poder de escolher matar ou não. E ele escolheu a morte para os judeus. Então o Hitler agiu com o livre-arbítrio. E os cristãos dizem que Deus não interferiu, não salvou o próprio povo dele, da Bíblia, lá na Alemanha, porque Deus não pode interferir no livre-arbítrio, não pôde interferir no livre-arbítrio de Hitler. Isso é uma piada. Porque em toda a Bíblia, o Deus hebreu interfere no livre-arbítrio das pessoas. E também esses mesmos cristãos que dizem que o Deus hebreu não agiu lá com Hitler, porque não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas, esses mesmos cristãos, em outras situações, dizem exatamente o contrário. Eles dizem que o Deus hebreu interfere sim no livre-arbítrio das pessoas. E vários exemplos eu posso dar aqui. Quando um cristão escapa de um homicídio qualquer, ele leva um tiro que não pega ali em algum órgão vital, o cristão escapa, e aí o bandido dá mais 2 tiros que não atingem a vítima. Esse cristão, escapando, ele vai dizer que foi Deus que o salvou. Viu aí? Nesse caso, quando um cristão diz que Deus o salvou de um homicídio, tentativa de homicídio, de tentativa de um latrocínio, de um acidente automobilístico, quando um cristão diz, nesses casos, que Deus o salvou, ele está dizendo que Deus, sim, interfere no livre-arbítrio. Entendeu como é fácil? Em relação ao Hitler, cristãos dizem que Deus não fez nada porque não podia interferir no livre-arbítrio do Hitler. Só que em relação, quando um cristão escapa de um homicídio qualquer, ele diz que Deus o salvou do livre-arbítrio do bandido. O Deus interferiu no livre-arbítrio do bandido. Entendeu? Como os cristãos, o discurso é contraditório, porque é produto de crença religiosa. Como diz o Freud, o homem religioso, ele busca fundamentações miseráveis para seus juízos. E é o que diz aqui também o Edson Martins, inteligentíssimo. Ele diz que o livre-arbítrio é outra paranoia cristã, é outro discurso, com todo respeito, falso dos cristãos. Porque os próprios cristãos, em sua quase totalidade, dizem que o Deus hebreu interfere no livre-arbítrio das pessoas. E em outros casos, os cristãos dizem que Deus não pode interferir no livre-arbítrio das pessoas. Você entendeu? Veja como é fácil. O presidente Jair Bolsonaro, um homem extremamente ignorante, Jair Bolsonaro, levou uma facada. Ele é cristão. Ele diz ali que o Deus hebreu interveio, o salvou. Ou seja, o Deus hebreu entrou ali no radar do homem que deu a facada. Porque o homem, com o livre-arbítrio, agiu com o livre-arbítrio quando decidiu esfaquear o Bolsonaro. O homem agiu com o livre-arbítrio. Então Deus, se o Bolsonaro diz que Deus o salvou, então o Bolsonaro está dizendo que Deus interveio no livre-arbítrio daquele assassino. Viu aí? Bote uma coisa na cabeça, você é uma pessoa inteligente. Você é uma pessoa inteligente. Você tem um cérebro. Esse cérebro na sua cabeça não é para separar as orelhas, não. É para você raciocinar. Então raciocine. Vou repetir. Quando um cristão diz que Deus não interfere no livre-arbítrio das pessoas, isso é uma mentira. É uma propaganda enganosa. Porque, veja bem, quando se trata de livre-arbítrio, você vê várias tentativas de homicídio por aí. Tentativas de homicídio em que a vítima escapa, ela sendo uma cristã,
ela vai dizer que foi Deus que apareceu na hora, que a salvou. Então Deus aí interferindo no livre-arbítrio do assassino lá, que queria matar a vítima, mas não matou porque Deus a salvou. Viu aí? Deus se intrometendo no livre-arbítrio das pessoas. E você vê isso em vários casos. Além disso, você vê o mal e o sofrimento independentemente de livre-arbítrio, independentemente da ação do homem. São os eventos naturais. Um terremoto, ele não raciocina. Um terremoto não tem inteligência. Ele não sabe distinguir o que é do bem e o que é do mal. Ocorre o terremoto. E ali você vê sofrimento e o mal de pessoas. Pessoas morrendo e pessoas escapando com sequelas. Então, essas pessoas aí, você vê, passando por sofrimento e por males, sem que haja o livre-arbítrio. Não existe livre-arbítrio. Criancinhas já nascem com defeitos congênitos. Criancinhas, por exemplo, siamesas, nascem uma pregada na outra. Que coisa terrível. É um sofrimento eterno. Uma criança nasce pregada à outra. Elas terão ali uma vida triste, porque são pessoas diferentes. Uma vida triste, crianças siamesas. Então elas nascem, elas saem do útero já com esse sofrimento, com esse mal. E não há livre-arbítrio ali. Os pais, o pai e a mãe, não planejaram gerar filhos siameses. Nenhum pai, quando um pai faz sexo, um homem faz sexo com uma mulher, eles não querem filhos siameses grudados um ao outro. Não. Mas aí vem a genética, vem um defeito genético. E aí as crianças saem pregadas uma à outra. Então veja aí, não existe o livre-arbítrio, mas existe o sofrimento, existe o mal. Você entendeu? Não é simples assim? Tantos exemplos aí a gente pode dar em que não há livre-arbítrio, mas existe o sofrimento e o mal. Entendeu? Não é simples? Então o Edson Martins é um cara inteligentíssimo. É tão inteligente que eu vou ler aqui de novo o comentário dele para que você aí não esqueça. Abre aspas. O paradoxo de Epicuro é uma sinuca de bico. Não tem saída. Não tem saída. Como já mostrei aqui. Só mesmo um idiota, diz o Edson Martins, só mesmo um idiota, uma pessoa muito atrasada em termos de conhecimento, tentará arrumar argumentos para refutá-lo, para refutar o paradoxo de Epicuro. Não há como. E continua o Edson Martins. O que esse escritor, ele está se referindo aos dois aqui do livro Porque Deus Permite o Sofrimento e o Mal. E o que esse escritor tentou embutir foi o livre-arbítrio, outra paranoia cristã, fecha aspas aí. Entendeu? Portanto, resumindo, nada tem a ver livre-arbítrio amarrado obrigatoriamente com sofrimento e o mal, e também com a não intervenção do Deus hebreu ou de qualquer Deus. Então, o livre-arbítrio, você vê, ele existe, tem consequências penais aqui no Brasil, em qualquer país democrático. O livre-arbítrio é a livre escolha entre fazer uma coisa e outra. E aí gera responsabilidade. Mas o livre-arbítrio, ele não significa que uma entidade espiritual qualquer, que isso é maluquice, você mentalizar uma entidade espiritual qualquer, que essa entidade espiritual, entre aspas, que ela não interfere no livre-arbítrio. Isso é maluquice, porque não há como entidade alguma espiritual evitar ou propagar esse livre-arbítrio, entendeu? Então o livre-arbítrio existe. O livre-arbítrio existe e tem consequências ruins, não só para a vítima, como também aí para o que perdeu a vida, não é a vítima, e para o criminoso, que será
indiciado, não é? E processado, condenado e preso, porque cometeu aí um mal. Mas o mal e o sofrimento não existem apenas em relação ao livre-arbítrio. Existem também em relação a casos onde não há o livre-arbítrio. Crianças que nascem com defeitos congênitos, não há livre-arbítrio. Pessoas que morrem por afogamentos, não há livre-arbítrio. Pessoas que morrem em decorrência de terremotos, vulcões, furacões, maremotos, de tsunamis, etc. Pessoas morrem, sofrem ali muitos males e não há que se falar em livre-arbítrio, entendeu? Então dizer que Deus hebreu não se intromete no livre-arbítrio, isso aí é mais uma contradição dos cristãos. Na verdade, Deus algum existe e Deus algum se intromete em alguma coisa. Muito obrigado.